O garçom, um rapaz novo, deixou o prato na mesa com um cuidado quase reverente, mas o som do meu garfo caindo no mármore foi mais alto do que o jazz ambiente. Um silêncio estranho e pesado se instalou, mas não era pelo garfo, era por causa dela. Juliana sorriu para o CEO da cervejaria Imperial, o Dr. Sampaio. Um sorriso que ela praticava há anos no espelho, misturando ambição polida com uma falsa modéstia. Estávamos na mesa principal, eu, ela, os pais dela, Dona Márcia e seu Roberto, que nunca me viram como mais do que um estorvo bem vestido, e a alta cúpula da empresa. Era o jantar de gala de fim de ano, e o ar cheirava a dinheiro velho e perfume caro. Eu tinha acabado de comentar, de forma despretensiosa, sobre um novo projeto de otimização de custos que eu estava implementando no setor de logística. Era um projeto meu, demorei meses para tirar do papel, algo que economizaria um bom dinheiro para a Imperial no próximo trimestre. Eu estava orgulhoso. O Dr. Sampaio balançou a cabeça, interessado. Isso é inteligente, Marcelo. Não tínhamos pensado em cruzar esses dados dessa forma. Foi aí que Juliana entrou. Não como uma parceira, mas como uma tradutora de fracassos. Ela tocou meu braço, um toque possessivo e levemente corretivo, e se inclinou para o Sampaio. Ah, doutor, o Marcelo tem ideias boas, mas ele é assim mesmo, né? Meio avoado. Eu que tive que sentar com ele por 3 finais de semana para organizar a apresentação. Senão, ia ficar só no papel. Ele é um excelente executor, mas falta a visão, sabe? Eu senti o calor subir pelo meu pescoço. Não era a primeira vez que ela fazia isso, diminuindo meu mérito na frente dos outros, sempre com aquela voz doce e persuasiva. Mas hoje era diferente. Os pais dela sorriam, satisfeitos com a performance da filha, e o Dr. Sampaio apenas assentiu, a impressão fixada. Eu era o braço, e Juliana era o cérebro. Eu tentei respirar fundo, focado no salmão, tentando ignorar a pontada que estava virando uma dor surda no meu peito. Eu podia lidar com a humilhação sutil. Eu podia lidar com a correção de postura que ela me dava a cada 15 minutos debaixo da mesa. Mas ela continuou. Juliana pegou a taça de vinho e ergueu, fazendo um brinde informal à visão de futuro da Imperial. E então, olhando diretamente para mim, com a luz do lustre refletindo nos seus olhos de um jeito frio, ela soltou a bomba. Ela não estava falando só com o Dr. Sampaio. Ela estava falando com o mundo. Eu amo o Marcelo, claro que amo. Ele é o meu porto seguro, a estabilidade que eu preciso para poder crescer. Mas sejamos honestos. Ela deu uma risadinha nervosa. Se dependesse só dele, a gente estaria morando num apartamento de 2 quartos em Osasco até hoje. Eu sei que ele é bom, ele se esforça, mas ele nunca vai ser alguém de verdade, Sampaio. Ele não tem aquela garra, aquele instinto assassino que faz um executivo virar um peão de verdade. O silêncio que se seguiu não durou mais que 3 segundos, mas na minha cabeça, ele tocou como um sino de igreja batendo a cada hora. 3 segundos de silêncio absoluto, onde eu pude ver a pena nos olhos do Sampaio e o orgulho contido nos olhos de Dona Márcia. Eu não reagi. Não gritei. Não levantei a voz. Não joguei o prato na parede. Eu apenas engoli em seco, e a saliva desceu queimando. E eu apenas engoli em seco, e a saliva desceu queimando. E o mundo continuou girando, mas eu não estava mais nele. Os próximos 40 minutos foram um borrão de risadas forçadas, garçom servindo o vinho tinto, e Juliana gesticulando com a confiança de quem acabara de cravar uma estaca no coração do marido e saído ilesa. Eu me tornei um fantasma na minha própria mesa. Eu acenei, sorri quando era necessário, e respondi com monossílabos quando alguém me dirigia a palavra, geralmente para perguntar sobre o clima ou o trânsito de São Paulo. Dona Márcia, minha sogra, aproveitou o momento para reforçar a narrativa de Juliana. Ela se inclinou para o Sampaio com aquele ar de matriarca sofredora e comentou: "Ah, doutor Sampaio, a Juliana tem essa força toda porque ela precisou ter. Se dependesse do Marcelo, a vida dele seria muito mais simples, mais parada. Ele é um bom moço, mas não tem ambição. Ele se contenta com pouco, sabe?" Eu senti a mão de Juliana na minha coxa, apertando levemente, um aviso silencioso. "Continue sorrindo, não estrague minha noite." Naquele momento, eu não senti raiva. A raiva tinha passado. O que ficou foi um vazio gelado, um entendimento brutal. Ela não estava me humilhando para me punir. Ela estava me usando como degrau. Eu era a prova viva, o tótem de mediocridade que ela podia apontar para mostrar o quão alto ela havia voado. Eu era a âncora que ela precisava citar para justificar a altitude dela. O Dr. Sampaio,
visivelmente desconfortável com o nível de exposição conjugal. Tentou mudar o assunto, mas Juliana não largava o osso. Ela falava sobre o futuro, sobre a reestruturação da diretoria, sobre como ela estava pronta para assumir desafios maiores. E cada frase dela era um lembrete velado de que eu, Marcelo, o cara que montou o projeto de otimização de custos que ele elogiou minutos antes, nunca estaria naquela sala por mérito próprio, mas apenas como o acompanhante dela. Chegou uma hora que eu não aguentava mais o som da voz dela. Não era o que ela dizia, mas a cadência, a falsidade polida que parecia esmagar o ar. Eu precisava de oxigênio. Eu precisava de 5 minutos longe do cheiro de perfume caro e da pressão social. Eu me levantei, pedindo licença de forma discreta, e disse que precisava ir ao banheiro. Não demore, querido. O Dr. Sampaio ainda não terminou de falar sobre a nova linha de produção. Juliana murmurou, sem nem olhar para mim, focada em acenar para o CEO. Eu saí da sala de jantar principal, que era uma espécie de salão de festas luxuoso do Hotel Unique, em São Paulo. O corredor que levava aos banheiros era longo e forrado com carpetes grossos, abafando o som. Era um lugar de transição, onde as máscaras podiam cair por um segundo. Eu estava caminhando devagar, respirando fundo, sentindo o nó no meu estômago afrouxar um pouco, quando ouvi vozes baixas vindas de uma pequena área de serviço, perto de onde ficava o depósito de material de limpeza e a porta de acesso do serviço de catering. Era um nicho discreto, perfeito para uma conversa reservada. Eu não pretendia parar. Eu estava focado em chegar ao banheiro, lavar o rosto e voltar. Mas então, uma das vozes me fez parar no meio do passo, como se eu tivesse levado um choque. Era Juliana. E a outra voz era Dona Márcia. Elas estavam falando rápido, em tons tensos e quase inaudíveis. Eu me encostei discretamente na parede, fingindo mexer no celular, mas com todos os meus sentidos focados no som. O carpete e a distância me protegiam de ser notado. Eu te disse para não exagerar, Juliana. Você precisa ser sutil. Dona Márcia sussurrava, e a voz dela estava áspera, sem o verniz de mãe perfeita que ela usava na mesa. Sutil, mãe. Você viu a cara do Sampaio quando o Marcelo abriu a boca para falar da logística? Ele estava interessado. Se eu não corto na hora, ele pensa que o Marcelo tem futuro na Imperial. E se ele pensa isso, o nosso acordo perde a força. Você sabe disso. Juliana respondeu, a voz carregada de uma ansiedade que ela jamais deixava transparecer. Eu senti um frio descer pela minha espinha. Acordo? Que acordo? Dona Márcia suspirou, um som de irritação profunda. Eu sei, mas você não pode humilhar ele daquele jeito na frente do Sampaio e da esposa. Fica feio. Parece que você é uma megera. E a gente precisa que a fachada dele, de marido estável, mas sem brilho, se mantenha. É a garantia de que você não vai sair do foco. Juliana bufou. A garantia é a dívida, mãe, não o Marcelo. O Marcelo é só o acessório. O problema é que ele está começando a ter ideias. Ele está crescendo na logística, e isso não estava no plano. Ele precisa entender o lugar dele. Ele precisa continuar sendo o porto seguro, não o concorrente. A palavra dívida ecoou na minha cabeça. Eu apertei o celular na mão, ignorando a dormência nos meus dedos. Não fale assim da dívida, Juliana. Isso é sério. Seu pai e eu investimos nisso há anos. Aquele empréstimo para a expansão da fábrica dele, quando o Sampaio quase quebrou na crise de 2014, aquilo não foi caridade. Foi uma alavanca para o seu futuro. Você sabe que o Roberto nunca daria o apoio dele, se não fosse a promessa de que você seria a sucessora na diretoria de marketing em 5 anos. Meu corpo ficou rígido. O projeto de otimização de custos, o jantar de gala, a humilhação, a ambição de Juliana. Tudo se encaixava em uma imagem grotesca. Não era sobre mérito. Nunca foi. Era uma jogada financeira, um resgate antigo que estava sendo cobrado agora, e o preço era a ascensão meteórica de Juliana, custe o que custasse. E eu? Eu era o marido troféu, o homem inofensivo que não ameaçava a estrutura. O porto seguro que ela podia diminuir à vontade porque ele não tinha a garra para subir. Ele não tinha a garra porque se ele subisse, ele ameaçaria o plano que os pais dela tinham comprado. Juliana respondeu, a voz agora um fio de pânico. E se o Sampaio se aposentar antes? E se ele decidir que a esposa dele está certa e que eu sou muito jovem? Ele me prometeu o cargo de diretora, mãe, mas eu preciso provar que eu sou a única com a visão e que o Marcelo é só o cara que carrega a maleta. Se ele começa a brilhar, ele ofusca o nosso investimento.
Você não está entendendo a fragilidade disso, filha. Dona Márcia insistiu, o tom voltando a ser de repreensão. A gente só tem essa chance porque o Sampaio tem uma dívida de honra, ou financeira, chame como quiser, com a nossa família. Se a gente pressionar demais, ele se sente acuado. E se ele se sentir acuado, ele pode quebrar o acordo e dizer que a sua ascensão não é sustentável. Você precisa manter as aparências. Você precisa parecer a executiva brilhante que tem um marido bom, mas simples, não a megera que destrói o marido para subir. Houve um momento de silêncio. Eu podia ouvir a respiração tensa de Juliana. Eu entendi, mãe. Eu só estou nervosa. Se eu não conseguir essa promoção até o final do ano, se eu não alcançar a meta de vendas que eles me deram, todo o dinheiro que o pai investiu na expansão da linha de distribuição deles vai ter sido em vão, e a gente não pode perder essa alavanca. O som da porta do depósito se abrindo me alertou. Eu me afastei do nicho da parede e caminhei rapidamente em direção ao banheiro, fingindo que estava atrasado. Meu coração batia no ritmo de um tambor descontrolado, mas minha mente estava estranhamente clara. Eu entrei no banheiro, me apoiei na pia de mármore e olhei para o meu reflexo. Eu não vi o homem humilhado de 10 minutos atrás. Eu vi um homem que acabara de receber um mapa. Um mapa detalhado de uma armadilha que havia sido montada ao meu redor, usando meu próprio casamento como isca. A verdade era muito pior do que eu imaginava. Juliana não me desprezava por eu ser um fracasso. Ela me desprezava para me manter um fracasso, para garantir que eu não atrapalhasse o plano multimilionário que envolvia um CEO, uma dívida antiga e a ambição desenfreada da família dela. Todo o meu sofrimento, todas as pequenas humilhações, não eram resultado de um casamento infeliz. Eram parte de uma estratégia corporativa e familiar. Lavei o rosto com água fria. O suor na testa desapareceu, mas a frieza na minha alma permaneceu. Eu voltei para a mesa. O jazz continuava tocando, o vinho continuava sendo servido. Juliana e Dona Márcia já estavam lá, sentadas com os sorrisos de volta, como se nunca tivessem saído. Juliana me olhou com uma expressão de falsa preocupação. Tudo bem, querido. Achei que tinha passado mal. Eu sorri, um sorriso que não alcançou meus olhos. Era a primeira vez que eu sorria para ela desde que ouvi a conversa, e aquele sorriso era uma arma afiada. Tudo ótimo, Ju. Só precisava de um ar. O jantar está excelente. Eu me sentei e peguei o garfo. Minha postura estava diferente. Não curvada pela vergonha, mas reta, observadora. Eu não estava mais tentando provar meu valor. Eu estava avaliando o campo de batalha. Eu olhei para Dona Márcia. Ela estava falando sobre o novo iate que o Dr. Sampaio havia comprado. Na minha cabeça eu pensava, você está cobrando uma dívida de honra do CEO, mas vive de aparências. Como essa dívida foi estruturada? Existe papel passado? Qual é o ponto de fragilidade no seu acordo? Olhei para Juliana. Ela estava rindo alto de uma piada sem graça do Sampaio. Ela parecia perfeita, a executiva de sucesso. Mas eu sabia que por baixo daquele vestido de grife e daquele sorriso forçado, ela estava tremendo de medo de não atingir a meta de vendas e de perder o cargo que havia sido comprado para ela. Eu passei o resto da noite observando. Não mais o marido envergonhado, mas o analista de dados que eu era, procurando padrões, falhas e vulnerabilidades. Juliana era a peça central de um esquema de poder e dinheiro, e ela dependia de duas coisas para que a mentira funcionasse: a dívida de honra com Sampaio e minha submissão silenciosa. Se eu a confrontasse agora, no calor do momento, eu faria exatamente o que ela esperava: um escândalo emocional. Eu seria o marido ciumento e instável que ela descreveu, e ela usaria isso para reforçar a narrativa de que ela era a vítima do meu baixo instinto. O segredo seria enterrado, e eu seria desacreditado. Eu precisava de uma decisão fria e estratégica. Eu precisava desmantelar a fachada dela de dentro para fora, sem que ninguém soubesse que eu tinha a informação. A chave era a meta de vendas. Juliana estava desesperada para atingir essa meta, pois era a prova que ela precisava para transformar a dívida de honra em uma promoção merecida. O projeto de otimização de custos que eu desenvolvi na logística era o único que poderia dar à Imperial a margem de manobra financeira para investir mais pesado no marketing e, consequentemente, impulsionar as vendas de Juliana. Era um projeto que ela havia tentado se apropriar, mas que era tecnicamente meu. Naquele momento, enquanto Juliana falava sobre o futuro da Imperial com uma ambição ardente, eu fiz minha escolha. Eu não iria confrontá-la. Eu não iria expor a dívida. Eu iria fazer algo muito mais cruel e muito mais eficaz. Eu iria garantir que a meta dela fosse inatingível.
Eu tinha acesso total aos sistemas de logística e distribuição. Eu sabia exatamente onde estavam os gargalos, as ineficiências que meu projeto resolveria. Se eu implementasse meu projeto, a Imperial economizaria milhões e Juliana teria recursos para brilhar. Se eu retivesse meu projeto, se eu o deixasse cair no esquecimento por algumas semanas cruciais, a margem de lucro da empresa diminuiria, o investimento em marketing seria cortado e as vendas de Juliana iriam despencar. O plano era simples, silencioso e totalmente destrutivo para a carreira dela. Ninguém poderia me culpar. Eu apenas seria o Marcelo avoado que ela descreveu, o bom moço que não tinha a garra para finalizar as coisas. O jantar chegou ao fim. As despedidas foram longas e cheias de abraços falsos. Seu Roberto, meu sogro, apertou minha mão com a indiferença de quem aperta um pedaço de papel. Boa noite, Marcelo. Cuide bem da minha filha. Ela tem um futuro brilhante pela frente e você precisa estar pronto para apoiar. Ele disse, a frase carregada de ameaça sutil. Eu apenas sorri de volta. Pode deixar, seu Roberto. Eu sempre estive aqui para apoiar a Ju. No carro, voltando para o nosso apartamento de alto padrão no Morumbi, o silêncio era opressor. Juliana estava exausta, mas eufórica. Foi perfeito, Marcelo. O Sampaio estava comendo na minha mão. A promoção é minha. Eu dirigi, as ruas de São Paulo parecendo estranhamente distantes. Parabéns, Ju, eu disse, a voz monótona. Ela se virou, irritada com a minha falta de entusiasmo. Só isso? Eu acabei de cravar um prego no meu futuro, e você me diz, só isso? O que você quer que eu diga? Que você foi brilhante em me humilhar na frente de todos. Eu entendi o recado, Juliana. Não se preocupe, eu não vou tentar roubar o seu brilho. Ela relaxou no banco, interpretando minha frieza como submissão e mágoa. Exatamente como eu queria. Bom, é só entender o jogo, Marcelo. Você é meu marido. Você é a minha estabilidade. É isso que eu preciso. Você não precisa ser o executivo. Deixa o trabalho pesado para mim. Eu cuido de nós. Claro, Ju, você cuida de nós. Chegamos em casa. Subi para o escritório, dizendo que precisava revisar uns e-mails antes de dormir. Ela nem se importou. Estava muito ocupada ligando para a mãe para repassar os detalhes do jantar. Eu não estava revisando e-mails. Eu estava acessando o servidor da Imperial. Meu projeto de otimização de custos estava pronto para ser apresentado à diretoria na próxima segunda-feira. Era o gatilho financeiro que impulsionaria o marketing. Eu abri o arquivo principal e, metodicamente, comecei a criar obstáculos burocráticos. Não era sabotagem óbvia, era apenas burocracia. Eu alterei a data de entrega final de um relatório de validação técnica, movendo-o para 3 semanas no futuro. Eu criei uma necessidade de reavaliação do impacto ambiental, que exigiria uma nova rodada de pareceres externos. Eu adicionei uma camada de complexidade desnecessária, fazendo parecer que o projeto, embora brilhante, estava atolado em detalhes que apenas o Marcelo avoado poderia ter esquecido. Ninguém desconfiaria. Apenas pensariam que o projeto estava demorando para sair do papel, exatamente como Juliana havia dito na frente do Sampaio. Eu olhei para a tela. Atraso estimado, 21 dias. 21 dias era tempo suficiente para o orçamento do próximo trimestre ser fechado, sem a economia da logística. 21 dias era tempo suficiente para o setor de marketing, liderado por Juliana, sentir o aperto financeiro e não conseguir atingir as metas ambiciosas que ela havia prometido. Eu desliguei o computador. A casa estava silenciosa. Eu desci as escadas e fui para o quarto. Juliana já estava dormindo, deitada de costas, com a expressão de uma rainha satisfeita. Eu me deitei ao lado dela. O ar estava frio. Eu não senti mais nada por ela, nem ódio, nem paixão, nem mágoa. Apenas a terrível clareza de quem enxerga a estrutura de uma mentira. Eu sabia que, em 3 semanas, o castelo de cartas dela começaria a desmoronar. E eu estaria lá, o marido estável, o porto seguro, assistindo a tudo com a frieza de um espectador. A manhã seguinte começou como qualquer outra. Café forte, notícias na TV e Juliana apressada, falando ao telefone sobre a agenda dela. Eu preciso falar com o Sampaio hoje, querido. Vou adiantar a reunião de planejamento estratégico. A gente não pode perder o timing, ela disse tomando um gole de café. Claro, Ju, você é muito boa nisso, eu respondi, com a sinceridade mais venenosa que eu podia reunir. Eu fui para o La Imperial. Meu trabalho era o mesmo, mas a minha mentalidade era outra. Eu me movia no escritório como um espião. Naquele dia, eu passei a manhã inteira trabalhando em um novo projeto,
totalmente separado da Imperial, usando meu conhecimento em otimização de sistemas para um cliente de fora. Eu estava construindo minha rota de fuga silenciosa. Enquanto isso, eu monitorava os e-mails sobre o projeto de otimização de custos. Os gerentes já estavam questionando o atraso. Eu respondia com e-mails longos e complexos, cheios de jargões técnicos sobre necessidades de conformidade regulatória e validações de impacto marginal. Eu estava sendo o Marcelo burocrático e avoado que ela tanto desprezava, e estava funcionando perfeitamente. 3 dias depois, Juliana estava tensa. Ela voltava das reuniões com a testa franzida. Você não está agilizando o seu projeto de logística, Marcelo. Ela me acusou, uma noite, enquanto jantávamos. O pessoal do financeiro está me cobrando a previsão de economia para fechar o orçamento de marketing. Eu preciso desse dinheiro para a campanha de Natal. Eu sei, Ju, mas é mais complexo do que parece. Eu encontrei um detalhe na distribuição de Minas Gerais que, se a gente não resolver agora, pode dar um problema legal no futuro. Eu não quero te dar um problema. Quero te dar segurança. Prefiro atrasar e garantir que tudo esteja 100% à prova de falhas. Eu usei as palavras dela contra ela. Segurança, estabilidade, à prova de falhas. Ela me olhou com desconfiança, mas não podia me acusar de sabotagem, porque eu estava falando em termos de responsabilidade corporativa. Tudo bem, ela disse irritada. Mas seja rápido, Marcelo. Meu futuro depende disso. Eu sei, eu respondi. E eu realmente sabia. A semana seguinte foi a semana do aperto. Eu ouvia os burburinhos no corredor. O corte de orçamento começou. O CFO estava furioso. O dinheiro que Juliana esperava para impulsionar a campanha de fim de ano não veio. Juliana estava fora de si. Ela passava horas no telefone, brigando com fornecedores, tentando renegociar contratos. A fachada de executiva calma e no controle estava rachando. Ela não me humilhava mais. Ela me ignorava, perdida no próprio pânico. Na quarta-feira da terceira semana, ela chegou em casa tarde, jogou a bolsa no sofá e desabou. Eu não vou bater a meta, Marcelo. É impossível. Eles cortaram 40% do meu budget de mídia. O Sampaio está me pressionando. Ele disse que se eu não provar que sou capaz de gerar resultados, o acordo dele com o meu pai não pode ser mantido. Ela estava chorando. Lágrimas de frustração e medo, não de tristeza. Eu me sentei ao lado dela, com uma calma assustadora. Eu não a toquei. O que o Sampaio disse exatamente sobre o acordo? Eu perguntei fingindo interesse. Ela fungou, limpando o rímel borrado. Ele disse que se a performance não justificar a promoção, ele não consegue convencer o conselho a me nomear diretora. Ele disse que o favor que meu pai fez, ele já pagou me dando a gerência sênior. O resto é por minha conta, e eu não tenho como, não sem um investimento. E o investimento não veio porque meu projeto de logística atrasou, certo? Eu perguntei, a voz suave, mas a pergunta era uma lâmina. Ela me encarou, e por um segundo vi o ódio em seus olhos. Ela sabia que eu era o motivo, mas não tinha como provar. Se você tivesse entregue aquele projeto no prazo, a gente teria a margem. Mas você é sempre assim, Marcelo. Bom, mais lento, você não tem timing. Eu estava sendo responsável, Ju. Segurança em primeiro lugar. Eu reforcei a mentira, e ela não tinha como revidar. O que Juliana não sabia era que, enquanto ela afundava na sua performance forçada, eu estava finalizando o meu próprio plano. O projeto que eu estava desenvolvendo secretamente era um sistema de otimização de rotas de entrega, que eu vendi para uma empresa concorrente da Imperial, uma startup de logística no interior de São Paulo. O pagamento entrou na minha conta pessoal na manhã de sexta-feira, um valor que era mais de 3 vezes o meu salário anual na Imperial. Eu já tinha o dinheiro. Eu já tinha a rota de fuga. Naquela noite, Juliana estava no escritório, desesperada, tentando reescrever o plano de marketing. Eu entrei na sala. Ela estava com o cabelo bagunçado, os olhos vermelhos de tanto esfregar. Você pode me ajudar com esses números, Marcelo? Você é bom em planilhas. Ela pediu, a voz quase implorando. Eu me inclinei sobre a mesa, olhei para os dados. O buraco no orçamento era gigantesco. Não tem o que fazer, Ju. Você não vai bater a meta. O corte é irreversível. Eu disse sem rodeios. Ela me olhou, incrédula. Você está gostando disso, não está? De me ver falhar. Eu me afastei da mesa, olhando para a janela, para as luzes da cidade. Não, Juliana. Eu não estou gostando de te ver falhar. Eu estou gostando de ver a verdade. Ela se levantou abruptamente. Que verdade? A verdade é que eu sou a única que tem a coragem de ir atrás do que queremos.
Você se contenta com ser um mero analista. Eu me virei. E pela primeira vez em anos, eu a olhei de cima. Sem raiva, sem mágoa, apenas com clareza. Eu ouvi você e sua mãe no jantar de gala, Juliana. No corredor, perto da copa. Eu ouvi sobre a dívida, sobre o Sampaio, sobre como eu sou o acessório que precisa ser mantido na mediocridade, para não estragar o investimento de vocês. O sangue sumiu do rosto dela. Ela ficou pálida, os lábios tremendo. O choque era absoluto. A rainha de gelo estava desarmada. Marcelo, eu... Não diga nada. Eu a cortei, levantando a mão. Não tente mentir, não tente se explicar. Eu não quero ouvir. Eu entendi tudo. Eu entendi que meu casamento não é uma parceria. É uma operação corporativa, onde eu sou o estagiário mal pago que precisa ser mantido na porta para que você pareça a CEO. Ela começou a chorar de verdade, um choro de desespero por ter sido pega. Eu tive que fazer isso, Marcelo. Você não entende a pressão. Meus pais investiram tudo. Era a única chance. Não, era a sua escolha humilhar seu marido publicamente para garantir uma promoção comprada. E eu fiz a minha escolha também. Eu fui até o nosso quarto. Abri o guarda-roupa e peguei minha mala, que já estava discretamente arrumada há 2 dias. Ela correu atrás de mim. O que você está fazendo? Você não pode ir embora. O que eu vou dizer para o Sampaio? E para os meus pais? Eles vão me matar. Eu coloquei a mala no chão e peguei o envelope que estava na gaveta. Era um papel timbrado. Eu não sou o seu porto seguro, Juliana. Eu sou o seu concorrente. E eu não sou avoado. Eu sou um analista que sabe como atrasar um projeto em 21 dias, sem que ninguém perceba a sabotagem. Ela olhou para o envelope na minha mão, confusa. O que é isso? Minha carta de demissão da Cervejaria Imperial. Protocolada hoje de manhã. Eu não sou mais funcionário da Imperial. O choque dela era palpável, mas o que veio a seguir a destruiu. E eu continuei, com a voz baixa e firme. Eu vendi o sistema de otimização de logística, não para a Imperial, para a Logística Rápida, a principal concorrente de vocês no interior de São Paulo. Eles me pagaram um valor que vai me permitir montar minha própria consultoria e nunca mais ter que olhar para você ou para a Imperial. Ela cambaleou para trás, se apoiando na parede. A promoção, a dívida, o futuro, tudo desmoronava. Você me sabotou? Você fez isso de propósito? Não, Juliana. Eu só fui o Marcelo avoado que não conseguiu entregar o projeto a tempo. Você me deu a narrativa. Eu só usei o timing que você me ensinou a não ter. Eu peguei a mala e me dirigi à porta. Você não pode fazer isso comigo, Marcelo. Eu preciso de você. Eu preciso da fachada. Eu preciso de um marido para o jantar de final de ano. Eu parei na porta. Olhei para ela, que agora era apenas uma mulher desesperada e sem recursos. Você disse que eu nunca seria alguém, Juliana. Você estava certa. Eu não vou ser alguém na sua empresa comprada. Eu vou ser alguém na minha vida. E a minha vida não inclui mais você. Eu abri a porta. O som do clique da chave ao girar na fechadura foi o som mais definitivo que eu já tinha ouvido. Eu saí do apartamento, deixando para trás o luxo, o cheiro de perfume caro e o drama que eu finalmente havia desvendado. O elevador desceu, me levando para a liberdade e para uma nova vida que eu, e só eu, havia construído. Na manhã seguinte, a notícia da minha demissão, e pior, da minha nova sociedade com a logística rápida, se espalharia pela Imperial. Juliana perderia mais do que o marido. Ela perderia a credibilidade e, inevitavelmente, a promoção comprada. A fachada perfeita dela não tinha mais sustentação. Eu estava pronto para o que vinha a seguir. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle. Se você chegou até aqui e sentiu essa tensão, essa reviravolta na história, é porque você entende a força de um plano bem executado. Eu queria te pedir algo que me ajudaria muito. Se inscreve no canal. Não custa nada e me dá a força que eu preciso para continuar contando essas histórias que a vida real insiste em nos dar. E me conta nos comentários, de que cidade você está acompanhando essa história. É muito importante para mim saber onde a gente se encontra. A próxima parte é a conclusão, e você não vai querer perder o que aconteceu depois que as peças do jogo caíram. Eu abri a porta. O som do clique da chave ao girar na fechadura foi o som mais definitivo que eu já tinha ouvido. Eu saí do apartamento, deixando para trás o luxo, o cheiro de perfume caro e o drama que eu finalmente havia desvendado. O elevador desceu, me levando para a liberdade e para uma nova vida que eu, e só eu, havia construído. Na rua peguei um táxi. Não liguei para ninguém, não mandei mensagem.
Apenas dei o endereço de um flat que aluguei por 30 dias, um lugar pequeno, funcional, na Vila Olímpia. No caminho, a cidade de São Paulo, sempre frenética, parecia estranhamente calma. Eu não estava fugindo, eu estava me realocando, e a sensação era de ter tirado um peso de toneladas das costas. Cheguei no flat, tomei um banho demorado e me deitei. Não consegui dormir muito. Minha mente estava acelerada, repassando cada passo do plano. Eu sabia que o furacão começaria a soprar assim que as pessoas na Imperial começassem a trabalhar na manhã de sábado. No sábado de manhã, meu celular começou a vibrar. Eram ligações de Juliana, perdidas, seguidas por mensagens histéricas. Ignorei todas. A primeira ligação que atendi foi de Da Silva, um colega de logística que eu confiava. Ele ligou pelo número pessoal, com a voz baixa e tensa, como se estivesse com medo de ser escutado. Marcelo? Cara, que loucura é essa? Você realmente pediu demissão? E mais, a logística rápida? A gente tá em polvorosa aqui. Eu mantive a voz profissional. É isso, Da Silva. O ciclo se encerrou. Eu recebi uma proposta irrecusável. Vou montar uma consultoria com eles. Irrecusável? Mas e a Ju? Ela tá péssima. Ela passou a noite no escritório tentando achar uma solução para o budget. E aí ela viu seu e-mail de demissão. Ela tá falando que você pirou, que você sabotou o projeto. E o que o pessoal está dizendo sobre o projeto? Estão dizendo que é uma pena você não ter tido o timing de entregar a otimização a tempo. O Sampaio tá furioso com a falta de margem. O CFO tá cortando tudo. E pior, o pessoal da logística rápida já mandou um comunicado interno, elogiando a sua contratação e dizendo que eles vão implementar um sistema de otimização de rotas que vai mudar o jogo. O Sampaio quase infartou Marcelo. Ele sabe que isso é o seu projeto. Eu sorri. Silenciosamente. O golpe havia sido limpo e fatal. Da Silva, eu só usei o meu conhecimento. Não sabotei nada. Apenas o projeto demorou a ser validado. E agora, esse conhecimento vai para quem valoriza. A Ju tá acabada, cara. Ela tá chorando, ligando pros pais. Eles estão tentando uma reunião de emergência com o Sampaio. Eles estão falando de acordos e dívidas antigas. Essa era a parte que eu esperava. A exposição. Juliana não tinha mais a fachada de sucesso para proteger o arranjo dos pais. Apenas observe, Da Silva, e mantenha a cabeça baixa. Eu te desejo sorte. Desliguei. O telefone continuou a tocar, mas eu o coloquei no modo avião. Eu precisava de paz para me concentrar na minha nova empresa. Eu passei o fim de semana trabalhando no meu plano de negócios. Não era vingança, era reestruturação. Eu estava usando a mesma frieza analítica que Juliana usava para construir a carreira dela, mas a meu favor. Na segunda-feira, eu soube o final da história, não por Juliana, mas pelo noticiário corporativo. A reunião de emergência entre Sampaio, seu Roberto e Dona Márcia, que Da Silva havia mencionado, ocorreu no domingo. Foi um desastre. Quando Juliana não conseguiu entregar a meta e a economia da logística evaporou, junto com o engenheiro que a criou, agora na concorrência, Sampaio não tinha mais motivo para protegê-la. O que eu ouvi no corredor se confirmou. Sampaio devia um favor financeiro a seu Roberto de anos atrás, e a promoção de Juliana era o pagamento em parcelas. Mas o acordo era condicional. Juliana precisava parecer merecer o cargo. Com a minha saída e a transferência do meu projeto para a logística rápida, Juliana não só parecia incompetente, como também responsável pela perda de um ativo estratégico vital. Na segunda-feira de manhã, o comunicado interno da Imperial não anunciava a promoção de Juliana. Anunciava a contratação de um novo diretor de marketing, vindo de uma empresa concorrente, com experiência comprovada em reestruturação de budget. Juliana foi realocada para uma gerência de contas menores, um limbo corporativo onde os fracassados são colocados para esperar a demissão. Seu Roberto perdeu sua alavanca, e Dona Márcia perdeu o sorriso forçado. Eu não senti pena. Eu senti a justiça fria e impessoal dos números, a única linguagem que eles realmente entendiam. Eles operaram com base em estratégia e ambição, e eu respondi com uma estratégia superior. O divórcio foi rápido e limpo, como eu queria. Juliana tentou me ligar uma última vez, uma semana depois. Eu atendi. Marcelo, a gente precisa conversar sobre o apartamento e sobre o divórcio. Você não pode me deixar assim. Você está me destruindo. Ela estava histérica, a voz fina e quebrada. Eu não estou te destruindo, Juliana. Você se destruiu quando decidiu que eu era um acessório descartável para a sua ambição. O apartamento fica com você. Eu não quero nada que me lembre daquele tempo. Apenas assine os papéis.
Minha advogada vai entrar em contato. Mas e a dívida que eu tenho com você? O que você fez com a minha carreira? Você me humilhou, Marcelo. Humilhei? Você me humilhou publicamente no jantar de gala, Juliana, na frente do meu chefe, dos seus pais. Eu apenas me recusei a ser o seu fracasso pessoal. Eu não te devo nada. Eu não sou mais seu porto seguro. Eu sou o empresário que está fazendo a logística rápida economizar 15% em distribuição e que está te custando muito mais em competitividade. Ela ficou em silêncio do outro lado. O silêncio era diferente agora. Não era o silêncio da raiva contida, mas da derrota absoluta. E os seus pais? Eu perguntei. Eles estão furiosos. Com o Sampaio comigo. Com você. Eles disseram que você é um ingrato, um traidor. Diga a eles que o ingrato e o traidor acabou de garantir a estabilidade financeira que eles nunca puderam me dar, sem precisar de acordos secretos. E que a próxima vez que eles falarem de mim, que seja com o respeito que se tem por um concorrente de sucesso. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. Eu não voltei a ver Juliana. Minha nova vida exigia foco total. Em menos de 6 meses, minha consultoria de logística estava operando em 3 estados. Eu estava viajando, fechando contratos, e cada aperto de mão era genuíno, baseado em mérito, não em dívidas. Eu aprendi que a ambição, quando desvinculada do caráter, é apenas ganância disfarçada, e que a humildade que Juliana desprezava em mim não era falta de garra, era a capacidade de esperar, de observar e de agir no momento certo. Hoje, estou em um novo relacionamento com uma mulher que me admira pela minha inteligência, não pelo meu potencial de ser um estorvo. Eu moro em um bairro que escolhi, sem a pressão de ter que exibir um status que não me pertencia. Às vezes eu penso naquele jantar de gala, no salmão frio, no jazz abafado e, principalmente, naquelas 3 frases que Juliana soltou para me diminuir. Ele nunca vai ser alguém de verdade, Sampaio. A ironia era que, ao tentar me manter pequeno, ela me forçou a ser grande. Ela me deu a prova que eu precisava de que o meu valor não estava na aprovação dela, mas na minha capacidade de criar e de me defender. Eu não me tornei um peão de verdade na Imperial, mas me tornei o mestre do meu próprio tabuleiro, e isso para mim era a única vitória que importava. Se você chegou até aqui, é porque entendeu que a vida real é o maior roteirista de todos. Histórias como essa nos ensinam que o silêncio e a estratégia, às vezes, são mais poderosos que qualquer grito. Eu amo compartilhar essas narrativas com vocês. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. É o seu voto de confiança que me motiva a continuar. E me conta nos comentários, de que cidade você está acompanhando. Sua participação faz toda a diferença. Até a próxima história.